O homem moderno não teme o fim, ele teme encarar quem se torna depois dele. Quando um relacionamento termina, não é apenas o outro que parte. Vai junto uma versão sua, construída em torno de alguém, de uma história uma rotina, e o que sobra é o silêncio. Um silêncio que não grita, mas pesa. Aceitar o fim não é desistir, é libertar a energia que ficou presa na negação. É parar de gastar força tentando mudar o que já foi e começar a investir no que ainda pode ser moldado. Você. O estoicismo ensina que nada realmente nos pertence, exceto nossa resposta ao que acontece. Tudo mais, pessoas, circunstâncias, certezas, está fora do nosso controle. Ryan Holiday, em O Obstáculo é o Caminho, lembra que o obstáculo não bloqueia a estrada, ele é a estrada. E o término é o obstáculo mais revelador de todos. É o ponto onde o orgulho se desfaz, onde o ego é testado e onde a disciplina interna começa a ser forjada. O fim é o solo fértil, onde o novo começa a nascer, mesmo que o terreno ainda pareça cinza. Como um soldado que perde uma batalha, e nessa perda, descobre a disciplina que o tornará general. Você também pode descobrir no término a sua verdadeira força. Este vídeo não é sobre seguir em frente, é sobre reconstruir-se com mais clareza, propósito e poder interno. É sobre olhar o espelho, ver o homem quebrado e perceber que é justamente essa quebra que revela o que sempre esteve ali. O núcleo de ferro que sobrevive a qualquer fim. O início está no fim. Tudo o que parece ter sido destruído é, na verdade, o chamado para começar de novo, não do zero, mas de um nível mais consciente, mais sereno e mais verdadeiro. Quando algo termina, a mente entra em colapso, tentando entender o porquê. Buscamos respostas, revisamos conversas, imaginamos cenários, como se houvesse uma lógica escondida que pudesse justificar a dor. Mas há verdades que não se explicam. O fim, muitas vezes, é apenas mudança a menos, e a tentativa de dar sentido a tudo é o primeiro erro de quem sofre. O estoicismo ensina que há duas esferas na vida, a do que depende de nós e a do que nunca dependeu. O comportamento do outro, o resultado do relacionamento. As promessas que não se cumpriram, menos nada disso está sob seu controle. O que está é a sua resposta, seu caráter, sua escolha diante do inevitável. Epicteto dizia que o homem sábio não tenta comandar o vento, mas aprende a ajustar as velas. A dor começa quando você tenta segurar o que já foi levado pela correnteza. Enquanto insiste em remar contra o fluxo, gasta a força que deveria usar para se reconstruir. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. O cérebro humano busca fechamento narrativo. Ele quer entender por que algo acabou. Mas o término raramente oferece uma explicação lógica. Às vezes, o silêncio é tudo o que há. E o silêncio, por mais cruel que pareça, é uma forma de resposta. Faça um exercício simples. Liste tudo o que terminou. Escreva, sem filtros, o que se perdeu. Depois, pergunte a si mesmo: o que disso ainda depende de mim? O que posso de fato mudar agora? Essa pergunta é a chave que separa o desespero da serenidade. Aceitar o incontrolável não é fraqueza, é estratégia. É a decisão de não desperdiçar energia tentando alterar o passado. É a escolha consciente de investir essa energia em algo que floresce. O presente, o marinheiro que perde o vento, aprende a remar com calma. Ele entende que o controle é uma ilusão e que a sabedoria está em adaptar-se. Quando o vento da vida muda, não é o fim da viagem, menos é apenas o convite para navegar de outro modo. O primeiro despertar acontece quando você percebe que não perdeu o controle. Você nunca o teve, e é justamente nessa constatação que nasce a verdadeira liberdade. Poucos homens percebem, no início de um término, que o que mais dói não é a perda do outro, é o golpe no ego, é o orgulho ferido, o abalo na imagem que você construiu de si mesmo. Quando alguém vai embora, não é apenas o amor que se despede, vai junto a sensação de ser escolhido, de ser admirado, de ter valor, e o silêncio que fica parece gritar: eu não fui suficiente. Mas essa voz não é a da verdade, é a do ego. O estoicismo ensina que não somos o que os outros pensam sobre nós, mas o que decidimos ser diante do que acontece. A rejeição não define seu valor, ela apenas expõe o quanto você ainda depende do olhar alheio para se reconhecer. O ego não suporta o fim porque ele se alimenta da validação, e quando ela é cortada, ele entra em desespero. Ryan Holiday diz que o verdadeiro inimigo não é o fracasso, é o ego. O ego resiste ao inevitável. Ele quer manter o controle da narrativa, quer ser o herói ou, no mínimo, a vítima. Mas o homem maduro entende que a vida não é uma história a ser contada para impressionar. É uma experiência a ser vivida com verdade. E às vezes, a verdade dói. Dói aceitar que acabou. Dói perceber que você não era o que imaginava ser ao lado do outro. Mas essa dor ela é purificadora, porque é o primeiro contato com quem você realmente é.
sem o disfarce do relacionamento. Experimente um exercício. Reescreva a história, mas sem o papel de herói e sem o de vítima. Escreva apenas os fatos, sem drama. Observe o que houve de forma nua, sem fantasia. Você vai perceber que o que te mantinha preso não era a perda, era o desejo de ter razão, de provar que você merecia mais. E quando o ego perde a necessidade de vencer, nasce algo maior, a paz. A rejeição, no fundo, é uma forma de lapidação. Ela quebra o espelho distorcido onde você buscava reconhecimento e te obriga a olhar diretamente para dentro. Quando o reflexo se despedaça, o que sobra é o real. É desconfortável, mas é libertador. É o momento em que você deixa de ser a imagem e começa a ser a essência. Aceitar o fim é também aceitar que o ego morreu e que no lugar dele pode nascer o homem autêntico, aquele que não precisa provar nada para ninguém, o homem que não depende de aplausos nem de explicações. O homem que compreende que às vezes o silêncio da perda é apenas o som da verdade chegando. Depois do fim, o instinto é preencher o vazio, procurar ruído, qualquer coisa que distraia, trabalho em excesso, conversas superficiais, redes sociais prazer rápido, mas toda fuga do silêncio é uma forma de adiar a cura, porque é no silêncio que a verdade sussurra. E a maioria dos homens tem medo do que pode ouvir quando o barulho acaba. Os antigos estoicos viam o silêncio não como ausência, mas como presença. A presença da razão, da ordem, da clareza. O silêncio é o espaço onde a mente se reorganiza. É o intervalo entre o caos e a reconstrução. Marco Aurélio escrevia suas reflexões nas madrugadas, em meio ao peso do império e das perdas pessoais. Ele entendia que o poder de um homem não está no quanto ele fala, mas no quanto ele consegue escutar a própria alma sem fugir. A neurociência moderna confirma que os filósofos já sabiam. O cérebro precisa de períodos de quietude para processar emoções intensas. Sem pausas, as feridas não cicatrizam menos, apenas se acumulam. O silêncio é como a noite para o corpo. É nele que o sistema emocional se regenera. É ali que a mente reordena as memórias, dissolve as tensões e começa a compreender o que antes parecia insuportável. Reserve momentos diários de quietude. 10 minutos bastam, sem estímulos, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos, mesmo que no início pareçam caóticos. Observe, sem interferir, aos poucos, o ruído interno se acalma e algo novo emerge. Uma lucidez que não vem de fora, mas do dentro. É a forja silenciosa da força interior. O ferro só se torna espada quando suporta o calor do fogo e o silêncio do resfriamento. A mesma lei vale para a alma. O homem que evita o silêncio nunca se transforma, apenas se distrai. O homem que o encara descobre o som mais importante de todos, o da própria consciência acordando. O silêncio é o campo onde o ego morre e o espírito renasce. A força que você busca não está em mais estímulos, nem em mais respostas. Está na pausa entre eles. É ali que você se reconstrói. É ali que o caos se curva diante da calma. E é ali que o novo homem começa a nascer. Depois de toda dor, existe uma resistência silenciosa. A mente insiste em perguntar: e se? E se eu tivesse feito diferente? E se o outro tivesse ficado? E se o destino tivesse sido mais justo? Mas o estoicismo nos ensina que não existe, e se existe o que é, e o que é sempre carrega um propósito, mesmo quando a dor ainda o encobre. Amor fati significa amar o destino, não suportá-lo, não aceitá-lo com amargura, mas amá-lo como parte da obra que está sendo esculpida em você. É compreender que cada perda é uma ferramenta da vida lapidando seu caráter. Que o que parece punição, às vezes é apenas o treinamento da alma para o que vem depois. Marco Aurélio, imperador e filósofo, perdeu esposa e filhos, enfrentou guerras, traições e doenças. Ainda assim, escreveu sobre serenidade e dever. Ele não amaldiçoou o destino, ele o abraçou. Ele entendeu que o sofrimento não é o fim da história, é o ponto de virada. Porque quem aprende a amar o que aconteceu, domina a única coisa que realmente importa: o próprio estado interior. Amar o que aconteceu não é negar a dor, é olhar para ela e dizer: você me ensinou. É transformar o que doeu em combustível. É enxergar que tudo o que terminou abriu espaço para algo que ainda não poderia nascer. A tempestade que destrói o velho barco também revela o marinheiro que havia esquecido o valor da bússola. Quando você pratica amor fati, o passado deixa de ser uma prisão e se torna um mestre. O fim deixa de ser ferida e se torna início. E nesse momento a mente deixa de lutar contra a realidade e começa a dançar com ela. A vida deixa de ser resistência menos e se torna ritmo. Ame o que aconteceu, mesmo o que partiu, o que quebrou, o que doeu. Porque tudo isso foi o que te trouxe até aqui. E se você observar com calma, verá que o universo não te tirou nada menos, apenas te devolveu a si mesmo. Há um momento depois do filme em que tudo parece parar. Você olha ao redor e sente que nada faz sentido. Mas o recomeço verdadeiro nunca começa com fogos de artifício.
Ele nasce em silêncio. Ele começa no instante que você decide respirar fundo e continuar, mesmo sem saber para onde está indo. O erro mais comum é acreditar que o recomeço depende de motivação, mas a motivação é volátil. Ela vem e vai. O que realmente sustenta um novo começo é a direção. E essa direção nasce da decisão de não mais viver preso ao que terminou. O homem que desperta após o fim não espera sentir-se pronto. Ele age mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo em dúvida, porque ele entendeu que cada passo, por menor que pareça, é um tijolo na reconstrução da própria vida. A psicologia moderna mostra que o cérebro cria novas conexões neurais em momentos de ruptura. O fim é biologicamente uma oportunidade para se reinventar. Quando tudo desmorona, o cérebro procura novos caminhos, novas respostas, novas possibilidades. E é aí que você pode programar a nova versão de si mesmo. Uma versão mais consciente, mais disciplinada, mais fiel ao que realmente importa. O exercício é simples, mas poderoso. Acorde e crie um pequeno ritual simbólico. Tome o primeiro café do dia, olhando pela janela, em silêncio. Respire fundo e diga a si mesmo: hoje eu recomeço. Não precisa sentir, precisa apenas agir, porque é a ação que molda o sentimento, não o contrário. O homem forte não é o que evita o fim, é o que transforma o fim em fundação. As ruínas que os cercam hoje podem se tornar o alicerce da sua catedral interior, se você tiver coragem de construir, e não apenas lamentar. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que aquele vazio não era o fim, menos era o terreno sendo limpo para o novo nascer. O recomeço não é algo que você busca, é algo que acontece dentro de você, no exato momento em que decide continuar. O fim revela quem você realmente é, não quando tudo está dando certo, mas quando tudo desmorona. É fácil parecer forte quando a vida te aplaude. Difícil é manter a postura quando o chão se abre. Mas é justamente aí, no silêncio das ruínas, que o verdadeiro homem nasce. O homem que surge das cinzas não é aquele que venceu a dor, é aquele que atravessou com lucidez. Ele não nega o que sente. Ele observa, entende e transforma, porque aprendeu que a dor não é um inimigo, é um espelho que reflete o que ainda precisa ser lapidado. O estoicismo ensina que a resiliência é a capacidade de agir com razão, mesmo quando o coração sangra. E isso não é frieza menos, é maturidade emocional. É escolher manter o controle do leme, mesmo em meio à tempestade. É a coragem de continuar fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. A reconstrução não acontece de uma vez. Ela é feita de pequenos atos. Levantar da cama, cumprir uma promessa, manter o foco, respirar fundo antes de reagir. Esses gestos simples se tornam pontes entre o caos e a serenidade. Cada um deles é um voto silencioso de que você não vai desistir de si mesmo. Ryan Holiday diz: a diversidade é um presente disfarçado. É o momento em que você prova o que sempre disse acreditar. E talvez essa seja a essência de todo fim. Ele é o teste. O campo onde você demonstra, não com palavras, mas com postura, o que realmente carrega dentro. O fogo que te consumiu agora é o mesmo que purifica o ouro. E é nele que surge o novo homem, menos mais consciente, mais calmo, mais inabalável. O homem que compreendeu que não precisa que o mundo o entenda para permanecer inteiro, porque ele se conhece. E quem se conhece, já venceu a maior das batalhas. Aceitar o fim é um ato de coragem. É olhar de frente para o que partiu e dizer: eu não controlo isso, mas controlo o que faço a partir daqui. Essa é a verdadeira força, não a de quem domina o mundo, mas a de quem domina a si mesmo. O término, a perda, a ruptura, nada disso é o inimigo. Eles são mestres disfarçados. Porque toda vez que algo termina, a vida devolve a você a responsabilidade de se reinventar, de decidir, com consciência, quem você quer ser depois do fogo. Aceitar o fim não é desistir, é se alinhar com o fluxo natural da existência. É entender que tudo que chega, chega para ensinar, e tudo que vai para abrir espaço. O que você perdeu talvez nunca foi realmente seu, mas o que permanece é o que sempre foi essencial. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. O fim é o momento de redefinir a rota, de se perguntar, sem medo, o que em mim precisa morrer para o homem certo nascer. Porque a maturidade não vem com o tempo, vem com a consciência. E a consciência nasce quando você para de lutar contra o que é. O fim é um chamado, não para desistir, mas para crescer. É o convite silencioso do universo para que o antigo você se curve e o novo se levante. Para que o homem ferido dê lugar ao homem desperto. O homem que já não busca consolo, mas propacito, que entende que nada se perde, tudo se transforma. Então, aceite o que se foi, fortaleça o que permanece, reconstrua o que vale ser eterno. Porque o verdadeiro renascimento não acontece quando a dor vai embora, mas quando você decide florescer mesmo dentro dela. O fim não é o inimigo. O fim é o portal.
E agora é a sua vez de atravessá-lo.